Olá, vamos fazer aqui a demonstração do sistema chamado INF-SE. Ele serve para qualquer empresa que esteja emitindo as notas fiscais pelo emissor nacional. Então, se você usa esse portal aqui do governo, ao invés de usar um site local de prefeitura, esse sistema vai servir para você. E como é que ele funciona? Eu vou aqui entrar numa conta de teste que a gente tem criada e ele vai facilitar tanto a emissão de notas fiscais individuais, como também a emissão de notas fiscais em lote. Aqui, depois de criar uma conta, você pode vir aqui em configurações para fazer o preenchimento dos dados básicos. Então, aqui na seção configurações e preenchimento, você tem um checklist com todas as informações que são necessárias para você poder emitir as notas fiscais. Tem aqui basicamente o CNPJ, inscrição municipal, endereço, os campos relacionados com a tributação da sua empresa. Aqui no código de tributação, código complementar INBS, você vai pegar essa informação ou pesquisando aqui no próprio sistema, ou então diretamente no site do emissor nacional. Você pega esse código, normalmente é um código que não varia, você sempre vai usar o mesmo, então você pega lá o código e pode fazer esse cadastro aqui direto no site. Então essas informações aqui são básicas. Havendo qualquer dúvida, você pode perguntar diretamente para o seu contador, são os mesmos campos de configuração que são solicitados lá no emissor nacional, tá? E uma vez que você preenche esses dados, basta você salvar. E aí vai faltar apenas você fazer o envio do seu certificado. Como é que funciona aqui no sistema? Você precisa ter um certificado do tipo A1. Normalmente, esses certificados são fornecidos a partir de um arquivo com essa extensão aqui, PFX ou então P12. Você então faz o envio desse certificado aqui para o sistema e cadastra a senha do certificado. Um detalhe importante que tem aqui nas informações é que, por questões de segurança, a gente não armazena essa sua senha do certificado nos nossos servidores. A senha fica gravada apenas no navegador local, tá? Então, a gente recebe o arquivo do certificado, mas não tem em lugar nenhum, lá no nosso servidor, uma base de dados onde as senhas dos certificados ficam armazenadas. Então, isso ajuda, junto com várias outras medidas de segurança, a manter o seu certificado seguro dentro aqui do sistema. Feitas essas configurações, você já pode clicar aqui em processamento para então fazer a emissão de notas de forma individual ou então enviar um arquivo do Excel ou CSV para fazer essa emissão em lote. O objetivo aqui desse sistema é focar em simplicidade, velocidade e praticidade para você poder emitir as notas fiscais, seja uma única nota ou então seja um conjunto de notas que você acumulou os dados e precisa fazer a emissão. A gente sabe que aqui no portal do emissor nacional, você pode entrar na sua conta e, diferente de muitas prefeituras, ele não tem aqui nesse ambiente de gestão uma forma de você fazer o envio de notas em lote. Então, dependendo da quantidade de notas que você acumula e precisa fazer a emissão, isso pode tomar muitas horas de trabalho, ainda mais se a gente for analisar o sistema de emissão de notas fiscais que existe aqui nativamente. Veja, são 4 etapas ao todo que você tem que preencher, você deve saber disso, e muitas das informações que o formulário pede são repetidas, ou seja, toda vez você tem que preencher vários campos que são, na verdade, campos fixos, configurações que se repetem em toda nota fiscal. Então, isso significa que cada nota fiscal que você preenche, você leva em torno de 5 a 10 minutos para fazer esse preenchimento. É um processo realmente bem penoso para quem precisa emitir uma certa quantidade de notas fiscais, só que com o sistema INFSE fica bem mais fácil. Aqui, por exemplo, você pode clicar no botão para emitir uma nova nota fiscal e em um formulário único você já resolve a emissão dessa nota. E tem facilitadores, como por exemplo, se você for emitir para uma pessoa jurídica, basta você colocar o CNPJ aqui, clicar no botão buscar e ele vai utilizar uma API que puxa todos os dados da empresa, razão social, e-mail, telefone, o endereço completo, bastando agora você preencher a discriminação do serviço, que ele já coloca um valor padrão que você configurou. Normalmente não se usa esse campo de número do pedido, mas se for o seu caso, você pode colocar aqui os dados do pedido e aí tem que colocar um por linha, tá? Mas se for uma emissão simples, você não precisa desse campo, basta então colocar aqui o valor
Aqui embaixo você vai ver os campos fixos que ele utiliza para o código da tributação e vários outros campos que você tem que preencher toda vez lá no emissor nacional, mas que aqui já vem pré-preenchidos, então você não tem que se preocupar. E aqui nós temos então a emissão no ambiente teste e a emissão para produção. Veja, aqui já está o certificado configurado, então se eu emitir no teste, você pode emitir quantos testes quiser, tá? E essa emissão de teste funciona como um validador total da sua nota fiscal. Se você emitir aqui e der certo, quando você emitir na produção, vai dar certo também, salvo situações muito específicas. Então você pode, antes de submeter a sua nota em produção, fazer o envio clicando nesse botão. Ele vai então se comunicar utilizando o seu certificado e aqui no caso falhou porque eu coloquei no CNPJ a mesma informação do cadastro da empresa. E ele não permite que você emita a nota fiscal para o próprio tomador do serviço, tá? Isso aqui é um retorno direto lá do emissor nacional. Eu vou fazer uma emissão de teste real aqui, simples, só para a gente testar. Não vou colocar nem CPF aqui, vou colocar só um nome. Eu poderia colocar os dados aqui de endereço. Vou deixar essa discriminação de serviço, vou colocar um valor. E aqui eu já vou fazer a emissão dessa nota. Vou colocar no ambiente de teste. Agora ele está processando novamente e vamos ver o resultado. Então aqui funcionou, ele conseguiu fazer a emissão dessa nota fiscal em teste. Eu vou inclusive pegar esse código aqui, que é a chave da nota fiscal. Venho aqui no site oficial do governo, onde você pode fazer a consulta das notas que você emite. Então aqui eu vou colar essa chave, vou preencher aqui esse validador que toda vez aparece para a gente poder fazer a consulta. E aqui no próprio portal do emissor nacional, a gente vai ver que todos os dados da nota estão aqui emitidos corretamente, a nota foi validada de forma perfeita. Se eu clicar aqui para baixar a nota fiscal, você vai ver que tem aqui a emissão oficial da nota, só que no ambiente de teste, tá? Que é um ambiente idêntico ao de produção, só que quando a gente emite no teste não tem valor jurídico, é justamente para você poder validar os dados. E aí você vai ver que todos os dados da prestação do serviço estão aqui. No caso aqui do cliente, a gente não colocou o CPF, então ele não mostra aqui os dados. Então aqui a gente acabou de fazer essa emissão de uma forma muito mais rápida, muito mais prática do que é possível fazer no sistema do emissor nacional. Essa mesma nota, tal como a gente está aqui, eu poderia fazer esse envio. É só você clicar aqui no enviar para produção e a nota iria ser emitida dessa vez oficialmente com validade jurídica, tá? E aí nós temos também essa outra opção aqui em processamento, que é você poder fazer o envio de um arquivo. Aqui eu vou pegar um arquivo de exemplo, vou submeter o arquivo. E aí nesse caso eu mandei um arquivo do tipo Excel, mas poderia também ser um CSV. Quando você coloca um arquivo, o sistema vai fazer a conciliação dos dados, ou seja, vai identificar junto com você os campos que estão lá no seu arquivo para você poder associar com os dados que são obrigatórios, que são necessários para poder fazer a emissão da nota fiscal. Esse trabalho, inclusive, você só precisa ter uma vez. Desde que você sempre envie arquivos com os mesmos nomes de colunas, o sistema já vai guardar essas informações e aí das próximas vezes você vai precisar só dar uma passada rápida para ver se está tudo correto e depois fazer a emissão desses dados em lote. Então aqui eu vou rapidamente fazer o preenchimento e aí no caso tem aqui, ó, data da competência, eu tenho que ver lá no meu arquivo qual é o campo que tem essa data da compra. Então eu vou colocar esse campo daqui. A DPS eu vou deixar o próprio sistema gerar a sequência, nesse caso aqui ele vai incrementar automaticamente, mas você também poderia fazer esse controle por conta própria nos seus arquivos. O campo que tem o valor do serviço, vamos achar aqui. Campo que tem o CEP, o número do endereço. Um detalhe interessante aqui é que se você tiver nos seus dados o CEP e o número, normalmente você não precisa dos outros dados, tá? Do endereço, porque o sistema tem um buscador interno e aí fica faltando só o número do local. Claro, se você tiver na sua base de dados o endereço completo, com o complemento, tudo o que você quiser, você também pode apontar todos os campos e o sistema vai puxar esses dados. Sim, aqui ainda tem a questão do CPF e CNPJ, deixa eu pegar aqui. Para fazer essa conciliação, o nome do cliente,
código do país, se é exterior, ou seja, esses campos aqui normalmente a gente não precisa preencher. O local que tem a descrição do serviço prestado, que no caso aqui vai ser o nome do produto, tá? Número do pedido e itens do pedido normalmente não precisa. Isso se resolve aqui na discriminação do serviço. Mesma coisa, informações complementares, tá? O município da prestação do serviço, por padrão, ele usa o que você configurou, que é a própria cidade onde tem a sede da sua empresa. Aqui, o e-mail do tomador, vamos procurar esse campo. E o telefone. Terminou de fazer essa conciliação, você salva o mapeamento. Como eu disse, isso aqui só precisa ser feito uma única vez. Das próximas vezes que você importar um arquivo que tenha outros dados para emissão, ele já vai reconhecer todos esses campos e aí você só precisa dar uma conferida. Aqui embaixo tem os dados originais da tabela e da mesma forma que a gente fez lá na emissão individual, aqui também você pode fazer a emissão para teste ou então para produção. No caso aqui eu vou fazer a emissão no modo teste para ver o resultado que o sistema entrega para a gente. Então vamos lá. Aqui ele apontou um erro em 4 notas fiscais. Ao todo, vamos ver aqui, havia 9 registros para emissão, 5 ele conseguiu emitir e 4 deles deram erro. Aqui a gente tem um log completo que a gente pode salvar. A gente vê aqui informações sobre algumas notas fiscais que foram emitidas com sucesso, só que tem alguns erros. E aí vamos ver como é que a gente consegue resolver isso. Aqui é bem fácil, porque eu posso vir aqui para ver o projeto, que foi esse projeto que a gente acabou de enviar no modo de teste, tá? Mas é um modo de teste oficial lá do próprio emissor nacional. E aqui a gente vê que das 9, 5 notas foram emitidas com sucesso e tem 4 erros. Eu posso simplesmente baixar esses erros em um arquivo do Excel, porque aí eu posso fazer os ajustes que eu preciso e depois emitir novamente. Então aqui eu vou abrir esse arquivo do Excel e nesse arquivo lá no final tem a informação do motivo pelo qual não foi possível emitir. No caso que ele está dizendo, pendência no endereço, o número do endereço do tomador é obrigatório quando qualquer dado do endereço é formado. Nesse caso aqui eu já sei o que é. O que acontece aqui é que tem o CEP, mas o resto do endereço está vazio e aí não pode. Nesse caso eu vou apagar o CEP, tá? Vou deixar essa nota fiscal sem endereço mesmo. Esses outros dois aqui tá com endereço incompleto. A gente teria que ver com mais calma aqui. Então eu vou simplesmente excluir só para a gente poder fazer esse teste final, tá? Então aqui eu vou salvar. Agora eu venho aqui para um novo processamento. Vou pegar esse arquivo que a gente editou. Eu vou fazer o envio do arquivo. Ele conta aqui, tem 2 registros para serem emitidos. Notem que agora ele já fez a associação automática, como eu falei. Então, todos aqueles dados que a gente conciliou, ele já identifica e já está tudo pronto aqui para a gente emitir. Então, dessa vez, eu vou submeter novamente aqui 2 das notas que deram erro no envio passado e agora deu tudo certo. Se você pegar essa chave aqui e for diretamente lá no portal do emissor nacional para fazer a consulta, se está tudo registrado lá, é só colocar a chave e aí você consegue fazer aquela mesma validação. Então é isso, na descrição do vídeo está o link para você poder conhecer esse sistema e com ele você vai conseguir emitir notas fiscais, tanto individuais, como também fazer emissão em lote de várias notas ao mesmo tempo, com muito mais praticidade, sem precisar perder muitas horas fazendo a emissão manualmente lá no portal do emissor nacional. Nesse vídeo, então, a gente fica por aqui e até a próxima.